preparando os nossos pensamentos, a gente vai começar lendo aqui uma página do livro Coragem, de Espíritos Diversos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O título é aberto ao acaso, é Depressões. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo. Disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são empecilhos e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma, para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. Emmanuel. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, Alessandro. Boa noite. Então, pessoal, vamos, nesse momento, nos conectar, né, com a espiritualidade maior, com Jesus Cristo, em nome de Deus Todo-Poderoso, que possamos, nessa noite, serenar nossos corações, a fim do nosso estudo ser melhor absorvido, ser melhor compreendido. Agradecidos estamos, Senhor, mas essa oportunidade de estarmos juntos, em pensamento, em coração, em vibrações positivas. Que o nosso estudo seja realmente proveitoso para todos nós, encarnados e desencarnados. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Sim, sim, graças a Deus. Vamos lá. 268 mesmo, né, Valéria? É a 268, Valéria? Está fechado o teu áudio. Agora. Isso. 268. Então, vamos lá. Título... Questões sobre a natureza e identidade dos espíritos. Primeira questão. Por que sinais se pode reconhecer a superioridade ou a inferioridade dos espíritos? Pela linguagem, como distinguir doidivanas de um homem sensato. Já dissemos que os espíritos superiores não se contradizem nunca e só dizem coisas aproveitáveis. Só querem o bem, que lhes constitui a única preocupação. Os espíritos inferiores
ainda se encontram sob o influxo das ideias materiais. Seus discursos se ressentem da ignorância e da imperfeição, que lhes são características. Somente aos espíritos superiores é dado conhecer todas as coisas e julgá-las desapaixonadamente. Continuando, segunda. Então, aqui é através da linguagem mesmo, né? Do vocabulário deles. Né? A ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, perdem esses defeitos, quer dizer, se apenas saírem da vida material, elas já perderam esses vícios, esses defeitos dela. Após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas mais de que se impregnaram. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos, porque, na maioria, reúnem a inteligência, a astúcia, o orgulho. O pretenso saber de que se jactam, eles se impõem aos simples e aos ignorantes, que eles aceitam sem exames as teorias absurdas e mentirosas, embora tais teorias não possam prevalecer contra a verdade, nem por isso deixam de produzir um mal passageiro, pois que entravam a marcha do espiritismo, e os médios voluntariamente se fazem cegos sobre o mérito de que lhes é comunicado. Esse é um ponto que demanda grande estudo da parte dos espíritas esclarecidos e dos médios, para distinguir o verdadeiro do falso. É que cumpre se faça convergir toda a atenção. Então, é uma tarefa importante, né? Quem está dirigindo, né, o estudo, né? Comunicação com os espíritos, para não se deixar enganar com esse tipo de espírito, né? E conjuga coisas bem perigosas aí, né? Que é o esse semi-perfeito. Semi-perfeito. Que, né, na mensagem aqui está dizendo que é pior do que o espírito inferior, né? O espírito mais maligno mesmo, né? Porque ele coloca junto, né, a questão do orgulho, né? Enfim, ele tenta de qualquer forma enganar, né, a quem está recebendo, né, o médium que está ali naquela atividade, né? Enfim. Se esse médium está na sintonia, né, acaba aceitando essas inverdades como verdades. E outra coisa que me chamou a atenção também, né, no outro parágrafo anterior, é que o fato da pessoa desencarnar e adentrar o mundo espiritual não vai descortinar nada, a pessoa não vai ficar melhor do que era, vai levar os mesmos vícios, as mesmas, né, enfim, a mesma forma que ele tinha de enxergar o mundo, ele continua a mesma coisa. Eu estava assistindo ontem lá no Netflix, né? A Vida Continua, né? É um filme, né, que foi baseado na obra aí de Emmanuel, né? Acho que é psicografado por Chico Xavier. A Vida Continua. Muito interessante, né? Quem quiser assistir aí no Netflix, está disponível lá. Aí mostra, né, várias situações, um enredo, né, de uma família, né, que desencarnou e aos poucos, né, eles se encontraram um pouco antes de, né, um senhor com uma moça mais jovem, né, se encontraram um pouco antes dos dois falecerem. Eles estavam os dois doentes, né, uma doença. Aí começa a ver a trama, né, por trás disso, né, como é que a gente está envolvido, né, a nossa família, as pessoas que estão nela, têm toda uma razão de ser para estar reencarnando junto, né?
Então, aí, depois que eles morrem, né, continua a mesma coisa, né? As pessoas continuam com as mesmas crenças. Quem é católico continua como católico, quem é evangélico continua como evangélico, né? Espírita, espírita, acreditando, não acreditando na vida depois da morte, mesmo estando já, né, como espírito. Então, é bem interessante, né, essa visão. E interessante também que mostra no filme, né, a necessidade do estudo, né, que a gente está fazendo aqui agora. O fato que quando a gente desencarna, tanto a gente continua trabalhando, como estudando também. Tem a fase do filme lá que mostra eles lá tendo que estudar Psicologia, né? Psicologia para poder se melhorar, né? E ajudar né? também. Ajudar. Alguém tem algum comentário? Bom, então, a terceira questão aí. Só uma sobre a natureza perguntinha, da identidade do Alexandre. espírito. Vai. Quer dizer, então, que assim que chega lá, depois de todo o tratamento, descanso e tudo, tem que estudar para aprender a como trabalhar e ajudar os outros espíritos, de se tornar um socorrista, coisa assim, né? Exatamente, né? Isso a gente viu também na obra de André Luiz, né? Ele era médico aqui na Terra, né? Quando a gente vê lá os mensageiros, os missionários da luz, principalmente, a gente vê que o fato de ele ter sido médico aqui na Terra não o habilitou a, de imediato, exercer a medicina espiritual. Muito pelo contrário, ele teve que começar lá como ajudante de enfermeiro, limpando as coisas daquelas enfermarias, daquelas regiões ali da Polônia mais baixa, né? Até ele ir observando e participar, né, com os mentores, para poder ele começar a dar passe, começar, né, a agir com os fluidos, começar a interagir com tudo isso. Então, é isso, né? A gente desencarna, quando chega lá, a gente se propõe, né, a trabalhar, a gente tem que passar por curso lá também. Aperfeiçoamento, conhecimento teórico, conhecer daquela realidade, fazer um estágio naquele setor que a gente fosse se engajar, é tudo igual. É uma ilusão achar que a gente vai, não, eu vou descansar. Isso é uma ilusão. A gente vai continuar trabalhando e cada vez estudando e cada vez mais, né? Porque a necessidade que a gente tem aqui de descanso, né? De alimentação é muito maior, né? Por causa do nosso corpo físico. Agora lá não, lá o espírito, quanto mais elevado, menos ele descansa, né? Menos tempo ele precisa, né? São minutos, né? Enfim, é isso aí. Obrigada. Bom, minha visão, minha humilde visão aí. Se alguém quiser complementar aí, eu acho que está bem incompleto ainda, né? Mas fica à vontade aí, pessoal. Bom, terceiro aqui, vamos adiante. Muitos espíritos protetores se designam pelos nomes de santos ou de personagens conhecidos. O que se deve pensar a esse respeito? Nem todos os nomes de santos e de personagens conhecidas bastariam para fornecer um protetor a cada homem. Entre os espíritos, poucos há que tenham um nome conhecido na Terra. Por isso é que, as mais das vezes, eles nenhum nome declinam. Vós, porém, quase sempre quereis um nome. Então, para vos satisfazer, o Espírito toma o de um homem que conhecestes e a quem respeitais. Você vê, a gente encarnado tem essa necessidade, né, de nominar as coisas, né, as entidades, os espíritos que estão ali, né. Eu lembro que a gente, não sei se foi essa questão que a gente viu, se isso aqui é um resumo, né? Que eu lembro que até a Conceição falou que pode ser que eles façam a comunicação, né? Mas, por exemplo, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, eu lembro que ela comentou isso. Pode ser que não seja o Dr. Bezerra de Menezes, mas alguém que esteja trabalhando no grupo dele, né? Em nome dele, né? Eu lembro que a gente estudou isso. É isso mesmo. Quer comentar, Conceição? É isso mesmo? Eu acho que eles não fazem muita questão de nome, não.
O importante é a mensagem que eles passam, né? Isso que é importante. A gente tem que O tema do analisar. nome é mais a gente, né? É a gente que gosta de curiosidade, nome, gosta de colocar. saber quem é, Saber quem é. Mas para eles isso não tem importância nenhuma. saber Para da vida eles de todo mundo, né, Maria? é verdade, é. A gente quer saber de tudo. É. As coisas boas a gente deveria querer saber, né? É pior que a gente quer saber de tudo quanto. Tudo. Isso aí. Mas a gente vê que o conhecimento só é dado se tem A gente tem que começar algum isso proveito, já né? aqui mesmo. Esse preparo aqui mesmo. Antes de desencarnar, porque nós vamos continuar do mesmo jeito, a gente sabendo disso, a gente já tem que ir preparando a nossa mente, o nosso espírito, né? Para a gente poder continuar a nossa tarefa, né? Onde quer que nós vamos estar. Desculpa aí, tá, Olga? Não, que isso. A participação de todos é que torna o estudo interessante, né? O estudo, né? Vamos lá. Aí vem uma outra questão, né? A quarta aqui, ó. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude? Né? Você tinha que ter essa dúvida também, né? Seria uma fraude da parte de um espírito mau, que quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim procedam os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Você vê, né? Onde entra a questão das falanges, né, espirituais. É isso aí, exatamente isso. Quinta questão. Assim, quando o espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma, do apóstolo que teve esse nome? Exatamente. Porquanto há milhares de pessoas às quais foi dito que tem por anjo guardião São Paulo, ou qualquer outro. Mas que vos importa isso, desde que o espírito que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse. Como precisais de um nome, eles tomam um para o que os possais chamar e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguir dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos, Rafael, Miguel, etc., sem que daí nada de mais resulte. Acresce que quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter, sob a sua tutela, centenas de encarnados. Entre vós na Terra, há notários que se encarregam dos negócios de 100 e 200 famílias. Por que haveria de supor que menos aptos fossem nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens do que aqueles o são para a direção material de seus interesses? Então, né, um espírito, né, já iluminado, um espírito protetor, um mentor, pode ter realmente as suas ordens, uma falange de outros espíritos e tutelar, né, um grande número de famílias, de pessoas, né, sob a direção dele, assim como, né, Jesus Cristo, governador do mundo, né, você tem Ismael, né, responsável pelo Brasil, enfim, aí vem existe a hierarquia também no plano espiritual, né, de acordo, né, é uma hierarquia perfeita, né, que é de acordo com a evolução, né, com a condição espiritual do espírito, né, de pureza, no grau de pureza. Alguém quer continuar lendo aí na sexta? Alexandre? Oi. Olha só, eu não estou lendo não, por causa do meu olho, eu só estou ouvindo. Aqui, você estava lendo aí, falando de falange em relação a só espírito superior? Só espírito superior que você está falando?
Não, eu sei que existe tanto a falange do bem quanto a falange do mal, né? Ah, não. É porque eu só estou ouvindo que eu estou com o olho fechado, que é do meu olho, está doendo muito. Aqui, porque muitas vezes nas reuniões de desobsessão, e espíritos lá, os irmãozinhos necessitados de ajuda, que eles queriam fazer trabalho cada vez mais para garear, para eles também fazer a falange deles, sabe? Então, na desobsessão também, e esses espíritos, como existem os espíritos bons, que têm as suas falanges, né? Que cada vez mais se ilumina, vai tendo muitos espíritos da parte dos nossos irmãos necessitados também. Eles querem ganhar posição para ter as falanges dele própria, sabe? Nas nossas reuniões ia muito isso. Uhum. Entendi, Lúcia. Mas é assim mesmo, né? Infelizmente, enquanto uns querem se juntar para fazer o bem, outros querem se juntar para fazer o mal, para poder enganar, para poder, né? E isso tanto é na Terra, né? Entre nós encarnados, como no novo, né? É igual no mundo espiritual. As pessoas se unem por afinidade, né? Assim como os espíritos também se unem a gente de acordo com os nossos pensamentos, nossas atitudes, né? A gente vai às nossas companhias espirituais, né? Geralmente diz que a gente tem em torno aí de sete testemunhas, né? Só? E aí... Bota 7 nisso. Só? Bota 7 nisso, Alexandre. Só 7? Tá muito 7, bom. bota 7 nisso. Só 7 tá muito bom. Se fosse 7, uma estava bom. nuvem. É uma Milhares. nuvem. É uma nuvem de testemunhas. Pois é. É igual aquela questão do perdão, né? Alexandre, diz que eles influem a gente muito mais do que a gente imagina. Não, pois é. É igual o 7 aí é aquele número, né, que se fala, né? Que perdoar é não 7 vezes 70. mas 70 vezes 7. 7 vezes 70, né? Vezes 7. Aí tem aquela história de Chico, né? Que quando o Chico coloca lá que uma irmã chegou, eu já perdoei meu marido 490 vezes, né? Que Jesus falava que tem que perdoar 70 vezes 7. Aí Chico vira para ela e fala assim, não, mas senhora, mas já tem que perdoar 490 cada pecado dele, cada ofensa dele, cada tipo de ofensa. Aí ela desistiu. Parou. Vamos lá, o próximo. Alessandra, por favor, você fala onde que vai terminar, porque eu não estou acompanhando a leitura. Só estou ouvindo, não, tá? Tá, pode deixar. Mas está cedo ainda. Vamos lá. Não, eu quero saber para eu marcar. Para ela marcar. Pode deixar. Um comentário sobre essa questão 5, que eu ia falar, eu não ia falar não, mas vou falar. Bem no início, né, quando eu comecei a estudar, quando eu conheci o Espiritismo mesmo, né, comecei a ler, eu achava que eu tinha a ideia, né, que existia um mentor espiritual exclusivo para mim, né, um mentor espiritual personalizado que ia ficar 24 horas de meu lado, uma babá espiritual, né? Aí lendo as obras, até lendo as obras também, as obras básicas e as de André Luiz, eu vi que a coisa realmente é bem diferente, né? É um mentor para, às vezes, para 2, 3, 4 tutelados, né? Se um tutelado já está no caminho mais certinho, ele pode prestar mais atenção nos outros, né? Porque sabe que aquele dali vai fazer a lição de casa bem feita, né? E aquilo a gente é muito exclusivista, às vezes, com os próprios mentores. A gente acha que aquele mentor tem que estar 24 horas à nossa disposição. Né? É verdade, Léo. Então, Léo, você está com o livro aí? Quer continuar lendo para a gente? O quinto aí? Eu abri ele aqui online. Eu não estou com ele físico, não, mas deixa eu ver aqui para outra página. É a 6, né? É a sexta? É o sexto. É a sexta, tá certo. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente o nome de santos? Resposta, né? Identificam-se com hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens por efeito de suas crenças. Leu 7 também?
Pode ler. Tá. Quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa ou, como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos. Por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. É aquilo, né? Se ele pode vir, ele aparece, mas como espíritos superiores, geralmente, né? Os espíritos eles são bastante ocupados, né? É aquilo, né? É o mérito, né? O julgamento sempre de mérito. Eles olham a causa. Se a causa for necessária e justa, e podem aparecer, por que não? Por que não aparecer, né? Isso aí. Isso aí, Léo. Oitavo. Pode continuar que você está indo bem. De oitavo? Deixa eu ver aqui. E o mandatário é sempre suficientemente esclarecido para responder como faria o espírito que o envia? Resposta. Os espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de substituir. Além disso, quanto mais elevados são os espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos, de tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que no mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra, como capazes de vos instruírem? De tal modo, sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais a ver fora do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Nossa, bem, esse finalzinho Ficou duro, hein? foi complicado. Para abrir nossos olhos aí da nossa condição de inferioridade e de limitação, né? Sim, uma visão bastante limitada nossa. Ou seja, né, a gente só dá credibilidade se for um nome, né, de um mentor conhecido, se for uma personalidade histórica. É muita ignorância nossa mesmo, né, no sentido de ignorar, né, de desconhecer mesmo. Sim, eu me lembro até em algumas, porque minha mãe era de Umbanda, e sempre tinha lá as giras de Preto Velho, e eu acompanhava ela, conversava muito com os velhos, e eu observava algumas pessoas que chegavam e, tipo, tinham um determinado santo exclusivo para conversar, queriam só se atender com aquele, acabavam sobrecarregando por vezes também o médium que prestava aquele tipo de atendimento. E aí até que um dos guias falou, mas tanto faz como qualquer um que vocês atender aqui, todos estão vindo para a causa do bem, estão vindo para fazer o mesmo papel. Então não existe a ideia, né, que se tinha lá de santo mais forte que o outro ou guia mais poderoso que o outro. Não, todos vão vir para fazer a causa do bem. É claro, se por ordem hierárquica não conseguirem, eles têm os superiores, eles têm a quem recorrer, mas eu acho que a causa, né, o estar empenhado no bem é que deve ser considerado. E essa ideia que eles tentavam passar sempre para a gente, né, sempre as pessoas da assistência, e para pararem, né, com essa ideia que a gente tem realmente de dar credibilidade às vezes a porque nós que classificamos, né, até os mentores, damos os nomes, né, conforme falaram que nós nos apegamos a nomes, nós acabamos elevando um e rebaixando o outro, às vezes no nosso modo de falar, e nem é tanto pela elevação do espírito, porque nós, inferiores, ainda não temos como medir a classificação dos espíritos pela vibração. Nós sabemos o que eles falam pra gente. Eu acho que lá na frente, né, isso aí, anos e anos e anos e milhares de anos à frente, quando nós tivermos a condição, né, de saber quando um mentor ou algum tipo de espírito chega, conseguir classificar pela vibração, assim, a moral do espírito, aí nós vamos ter nos educado bastante, né? Nós vamos também ter outra conduta.
Mas, por enquanto, como o próprio texto fala, nós somos selvagens ainda. E, às vezes até eu, assim, eu pensando, estudando, lendo algumas coisas, assim, tem alguns tipos de pensamento que eu pego e eu mesmo me dou um puxão de orelha. Porque, não, você acha que sabe bastante isso, mas você não sabe. Você tem que voltar sempre nas lições básicas, porque a gente peca, nós como espíritas, né? Nós pecamos por achar que sabemos. Eu me lembro que, não sei se foi seu Ivan, se foi Dr. Clóvis, eu não lembro, que falou, sabe por que todos os anos nós retomamos, todas as vezes que nós terminamos de ler o Livro dos Espíritos ou o livro ou o Evangelho segundo o Espiritismo, nós voltamos? Porque nós nunca deixaremos de aprender e nós sempre temos que voltar para ver se nós estamos colocando em prática tudo aquilo. Porque ler a gente pode ler para sempre, mas a prática realmente que se faz útil é que é difícil. O dia a dia é complicado no nosso nível. Verdade. Eu pediria aí para a Conceição, então, continuar na leitura aí, no item 9, né? 8. 9 ou 8? 8. 8. 8? Por favor. Eu acho que é o 9, não? É o 9. Já me brigou É o 9. Compreendemos que seja assim, quando se trate de um ensino sério, mas como permitem os espíritos superiores que outros de baixo escalão adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens por meio de máximas não raro perversas. Não é com a permissão dos primeiros que estes o fazem. O mesmo não se dá entre vós. Porque desse modo enganam, os homens serão punidos, ficais certos. E a punição deles será proporcionada à gravidade da injustiça. Ao demais, se não fosseis imperfeitos, não teríeis em torno de vós senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça, para experimentar a vossa perseverança, o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Se não o fazeis, é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência. Acabou de corroborar o que o Leonardo falou, né? A gente termina o livro e volta justamente para a gente rever a lição, ver, porque a prática é muito difícil, né? Dia a dia, trazer para a vida, ainda é muito difícil para a gente, não é impossível. Então, ele diz aqui, né, que se a gente é enganado pelos espíritos, a responsabilidade é nossa, né? Porque a gente ainda se permite a essas companhias e a esses enganos. Né? Daí a necessidade da gente estar sempre estudando para a gente mesmo evoluir, né? E Deus permite que isso aconteça para a gente ser experimentado, né? Ver até que ponto a gente aprendeu a lição, ou se não aprender. Cada vez que a gente estuda o livro, a gente parece que vai, não sei se a gente vai desenvolvendo a capacidade de entendimento, a gente vai encontrando algo maior. Cada vez que você pega o livro, você vai sentindo que aquilo vai fluindo dentro de você e te ajudando a compreender as coisas da vida. Não é isso? Então, aquilo a gente vai batendo na mesma tecla até que a gente aprende a lição. Não é verdade? Repetição é que é bom para aprender. Né? Você E outra coisa também que é o seguinte, né? Eu li a primeira vez Nosso Lar, eu acho que eu tinha, sei lá, 18 anos. Aí, 20 anos depois, quando a gente lê, ou 30 anos depois, quando a gente lê, já com mais maturidade, mais experiência, a gente vê outra coisa. Aprendizado é outra coisa, entendeu? Melhor.
O entendimento da gente é que vai crescendo, eu acho, né? A gente vai entendendo melhor as coisas na vida. Continua. Da vida material e da vida espiritual, né? A gente estuda os dois pontos cruciais na vida da gente. Pode continuar? Pode continuar. 10º. Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém, animados de boas intenções e do desejo de se veem designados, às vezes, para substituir um espírito, a fim de que tenham ensejo de se exercitarem no ensinar aos seus irmãos? Nunca, nos grandes centros, quero dizer, em centros sérios, e quando se trate de ministrar um ensinamento geral. Os que aí se apresentam o fazem por sua própria conta, para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só o são para as comunicações pouco importantes, para as que se podem chamar pessoais. Luiz, quer continuar lendo aí para a gente? A 11ª, por favor. Nota-se que, às vezes, as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas. Como explicar esta anomalia que parece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos? Os espíritos maus ou levianos também se metem a enunciar sentenças sem lhes perceberem bem o alcance ou a significação. Entre vós serão homens superiores todos os que as enunciam? Não, os bons e os maus espíritos não andam juntos. Pela uniformidade constante das boas comunicações, é que reconhecereis a presença dos bons espíritos. É isso aí. De novo, né? Reafirmando o mesmo conceito aí, né? Vibrações, né? Teor da mensagem. Pode continuar, Luiz. 12º. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Desde que tenham consciência da sua ignorância, convém nisso e só dizem o que sabem. Eles não estão enganando, eles só não sabem mesmo. Não, só um parênteses até que está chamando a atenção, né? Porque a gente vê, né, se a gente remontar aquela classificação dos espíritos, a gente vê que além da força moral, né, da bondade, dos espíritos bons, eles podem ser espíritos bons, mas não são espíritos intelectualmente, né, desenvolvidos. Então, apesar de ter uma bondade, um senso moral já elevado, né, aquela asa ali da intelectualidade, do conhecimento geral, ainda está se desenvolvendo. E, às vezes, eles podem realmente, de boa fé, ou seja, sem querer enganar ninguém, falar uma coisa que, né, ainda é um conceito limitado, né, pela carência intelectual que eles têm, entendeu? É isso que está dizendo aqui. Pode continuar, Luiz, por favor. 13ª. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não.
Se é um espírito leviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. Eu acho que é tipo uma fake news, né, espiritual, né? Questões interessantes. 14ª. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência. Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim que os próprios espíritos maus desconhecem. Eles então servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a influência deles. Podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências. Isso depende das qualidades do espírito do próprio médium. Se tiver um médium já experiente, um médium já preparado, já mais, né, um espírito mais evoluído, né, mais difícil vai ser ele ser enganado, seja pela aparência, seja pela audição, seja enfim, por todos os tipos de mediunidade, né? Pelo que eu entendi aqui. Acho que dá para a gente fazer essa última aqui, ó. 15ª aí. Pra gente fechar. Continua? Alguém quer? Pode quiser contribuir. Pode continuar, Luiz, por favor. 15ª. Para não ser enganado, basta que alguém esteja animado de boas intenções, e os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, também se acham sujeitos a ser enganados? Evidentemente, menos do que os outros. Mas o homem tem sempre alguns pontos fracos que atraem os espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas duas causas de queda, de que se aproveitam os espíritos que, lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito. É isso aí, né? Eles fazem conseguem envolver aí, né? Às vezes já sabe aquela fraqueza do médio, né? E vão por aquela linha ali, porque sabe que ali eles vão conseguir êxito, né? De repente, enaltecer uma qualidade, né? Provocar aquela situação de orgulho, né? Do médio. É isso aí. Alguém quer fazer um comentário aí de fechamento? Fica à vontade. Não, para a 16ª. Ô, Lúcio, então a gente, acho que pelo andar aí da carruagem, né, a gente... Estamos em 68, 16ª. 268, a gente parou aí na 16ª, né, questão da 268. Próxima sexta a gente vai ler a 16ª. Isso. Próxima sexta, ler a 16ª. Vai ler Já vem Esse que é gostar, né? Você fazer uma quadrinha com isso aí. Na hora. Ó, estão rimando. Isso é o amor do Dia dos Namorados. É verdade, inspiração. Hoje está todo mundo iluminado. É isso aí. Está todo mundo iluminado. Eu pediria a nossa irmã Lúcia aí para fazer a oração de encerramento. Tá ruim, parou?
Graças a Deus. Agradecidos estamos, Jesus, pela oportunidade de mais um trabalho, vibrando com a nossa casa, que lá também estão estudando, trabalhando. Pedimos, Jesus, mais uma vez, para aqueles que sofrem, para aqueles que padecem, para aqueles que estão no seu leito de dor, todos os trabalhadores da saúde, todos aqueles que estão trabalhando por nós, pedindo também, Jesus, por todos os políticos, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Pedimos, Jesus, a vossa misericórdia também, por aqueles que ainda não vos conhecem, aqueles que trazem dentro de si o ódio, o rancor, a vingança, e usa de forma errada o vosso nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim. Você fazendo a oração aí, eu estava me sentindo lá naquela mesa lá do centro, né? Se sentir também Você sabe, Alexandre, você sabe que nós temos que ficar aqui recolhido nos dias de segunda, de quarta, de quinta, de terça. Eu me coloco naquela mesa, eu não consigo ficar longe da cabeceira. E na barra, toda terça-feira, quando eu entro lá, meu pensamento, mas aí eu já entro chorando. É só falar em barra, eu já entro chorando naquela casa. Sabe? Aqui no Divino, eu peço licença, vou entrando, vou lá, peço para ficar sentado naquela cadeirinha, às vezes, quando eu vou dormir, vejo o irmãozinho perto de mim, peço para ele ir para lá, ser ajudado. E nós vamos pensando na nossa casa e vamos esperando o dia para chegar lá, né? Deus quiser. Eu acho que já está perto já, se Deus quiser, né? Nós estamos aproximando, acho que já estamos mais perto que longe, né? Eu acho que, Alexandre, um dia você falou, agosto de Deus. Acho que vai ser agosto de Deus. Estou dizendo. Agosto de Deus. Tudo rimando hoje, né, Valéria? Até a Lúcia, para estar inspirada também. Não, a barra, eu vou chamar João, ele nem sabe, ele está aí ainda. Em setembro... Tá te ouvindo, atentamente. Ele está lá ainda. Em agosto, para nós fazermos as marcações no salão, porque o salão vai ser todo marcado, para não tirar as cadeiras do lugar onde quiserem tirar, porque deve ter, para as cadeiras tem que ter 1 metro de diferença, 1 metro, 1,5 metros, conforme for, porque se deixar sem marcação, elas vão mexer. Então, eu vou ter que marcar com aquela fita preta e amarela para elas não tirarem do lugar, o lugar que tem que ficar a cadeira. É isso aí. Vai ter que limitar. Pessoal, boa noite. Boa noite, Aparecida. Boa noite, João. Boa noite, Luiz. Boa noite, Conceição. Alessandra, Alexandre, Roberto, Elcio, Léo, Lúcia. Maria Aparecida. Boa noite, Elson. Boa noite. Vocês estão, Luiz? Cadê a Regina, Luiz? Saiu. Um beijo para vocês, um abraço. Hoje, pro Dia dos Namorados aí. Um beijo, dona Santinha. Para você também. João. Dona Maria. Tchau. Gente, bom final de noite, excelente final de semana. Deus quiser. Estaremos de volta segunda-feira. Um abraço, Roberto. Beijão para a Noeli aí. Segunda-feira vamos nos ver de novo, se Deus quiser. Com certeza. Deus quiser. Tchau. Beijo para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Amo vocês. Amo você também. Amo todos. Tchau, Roberto.